Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome e agradecemos porque o Senhor nos dá um período tão importante, tão bom para podermos buscar ao Senhor e podermos olhar para a Tua Palavra e crescermos na Tua Palavra, no ensinamento da Tua Palavra. Eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus, manifesta a Tua bondade e a Tua graça sobre nós nesse momento, ensinando-nos as Escrituras, para que sejamos edificados e fortalecidos, sustentados na fé, e que o Senhor seja exaltado e glorificado pela Tua própria palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, queridos, apenas para a gente retomar aqui, a partir daqui, nós estamos no nosso curso sobre o livro de Efésios. Efésios, eu tenho dito aqui que Efésios é um resumo de Romanos. Isso é uma definição pessoal minha sobre Efésios, mas especialmente considerando que Romanos é uma das cartas principais do apóstolo Paulo, uma das cartas principais para nós como igreja, na questão da nossa identificação doutrinária, né? Então isso é muito importante. Os livros que nós temos usado aqui, que eu recomendo para quem quer estudar mais, aprofundar mais na questão de Efésios, são livros extremamente confiáveis, em que a gente pode crescer, e são livros simples, muito simples aqui, né, feitos inclusive para estudo individual, com perguntas e respostas. Então essa indicação aqui para mim é importante. Fizemos um resumo, falamos sobre o começo da igreja em Atos 18 e 19, vamos terminar com Apocalipse 2, né? E lembrando que Efésios era o lugar do templo da deusa Ártemis ou Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? E aí nós começamos a semana passada o texto de Efésios 1, versículo 3 a 14. E eu gostaria de ler o texto mais uma vez, para esse texto ficar bem comum e bem gravado no nosso coração. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Felipe, você coloca aí para mim, por favor? Porque eu não coloquei aqui no slide, mas aí eu acho que facilita se colocar aí também. Efésios 1, versículo 3 em diante, diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Queridos,
Pensando nisso, o nosso foco nesse texto é sobre como a Trindade age para a nossa redenção, para a nossa salvação. Esse é o foco. Nós começamos a semana passada e, de forma bem resumida, o Pai nos escolheu para a adoção. Em Cristo Jesus nós somos redimidos, resgatados e nos convergemos para Deus, só vamos a Deus por intermédio de Cristo Jesus, Ele é o mediador, e no Espírito Santo nós somos selados e nós temos a garantia da nossa salvação. Deus é a fonte de toda bênção redentora e salvadora. Falamos sobre isso aqui, a importância da centralidade de Cristo. Cristo, queridos, é o centro do Evangelho. Não há Evangelho sem que Cristo seja, de fato, o centro de todas as coisas. E Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, né? E aqui tem a ver, a grande ênfase está na soberania de Deus. Deus é soberano. Deus age em todo tempo, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, mas Deus age sempre de forma soberana para a nossa própria redenção. Falamos sobre a questão da condição humana, e a história humana começa na criação, é claro, não na queda, mas a gente passa pela queda, e a partir da queda, o nosso DNA é um DNA depravado, né? Depravado no sentido não de nascermos imorais, mas uma depravação no sentido de que nós não somos capazes por nós mesmos de fazer o bem que a gente até deseja fazer. O próprio Paulo vai dizer: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, é isso o que eu faço. Então essa luta do nosso próprio coração, essa guerra da nossa alma, que existe por causa disso aqui, nós não conseguimos ser obedientes e totalmente aprovados a ponto de não dependermos da graça de Deus para a nossa própria redenção. E o primeiro propósito da eleição, de Deus ter nos chamado, em primeiro lugar é para que nós sejamos dele. Quem eu sou? Eu sou alguém que pertence a Deus, porque Deus me chamou, porque Deus me comprou para Ele em Cristo Jesus. Tem a ver com a nossa identidade. Mas irrepreensíveis tem a ver, como é que eu vivo então? Aqui tem a ver com o meu comportamento, o meu compromisso com o estilo de vida, por causa da minha filiação espiritual. Eu ajo assim porque eu sou filho de Deus, eu ajo assim porque eu já fui redimido, eu ajo dessa forma, eu faço o que é correto, eu faço o que é certo, porque eu sou filho do Altíssimo. Então nós somos chamados tanto para ser, quanto para fazer, e isso é o que nós chamamos de santidade integral, que envolve toda a nossa vida, em todo o tempo, em todos os lugares, em qualquer coisa que a gente faça. A gente não foi chamado para ser irrepreensível apenas no contexto da igreja, apenas no contexto da família. Nós somos chamados para sermos irrepreensíveis em tudo que nós somos e que nós fazemos. Segundo propósito da eleição, sermos adotados como filhos de Deus. Uma coisa muito importante, gente, na eleição, Deus nos escolhe para sermos filhos, para fazermos parte da família. E o apóstolo Paulo vai fazer essa relação de forma contínua, a ponto de dizer que nós só podemos ter certeza da nossa herança porque nós somos filhos. E por isso nós somos herdeiros com Cristo. Então, aquilo que nós cremos que Cristo recebe, que Cristo recebeu, onde Cristo está, qual é a herança de Cristo, qual que é o futuro de Cristo, isso é nosso também, porque nós somos adotados como filhos de Deus. Essa é uma das coisas mais importantes na nossa teologia, queridos, que nós nos tornamos filhos de Deus, porque Deus resolveu nos adotar para Ele. E aqui eu queria trazer duas ilustrações
nessa questão da adoção. Primeiro lugar, quando alguém adota alguém, aquele que adota tem total liberdade para adotar ou não. Não é segredo aqui para a igreja que o Jonas, nosso filho mais novo, é adotivo, né? E ele não importa da gente fazer esse comentário. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: quando nós fomos conhecê-lo, nós chegamos no orfanato, nós tínhamos lá, a gente já sabia da história do Jonas, tal, então a gente foi lá para conhecer o Jonas. Mas nós chegamos lá, tinha mais umas 30 crianças, né? Mais ou menos umas 30 crianças lá. Nós poderíamos ter levado todas as crianças para casa. Quer dizer, em tese, né? Em tese. Poderíamos ter adotado as 30. Poderíamos ter adotado meia dúzia. Poderíamos ter adotado, olhar lá e de repente, não, mas eu acho que eu fui mais com a cara desse menino aqui do que desse. E poder escolher pela aparência. Eu teria liberdade para fazer, para escolher, porque seria um filho adotivo. Aquele que adota tem liberdade, é soberano na escolha. Quando a gente fala de eleição e adoção, nós temos que lembrar que na soberania de Deus, Ele também é soberano nessa eleição e nessa escolha. E isso é significativo para a gente entender a questão do propósito da eleição de Deus, de que Deus resolve escolher para si uma quantidade que nós não sabemos quantos, né? Não sabemos quantos milhões, quantos bilhões, não temos a menor ideia quanto a isso, mas Deus escolheu para Ele aqueles que Ele mesmo quis. Então fomos adotados por Deus, porque Deus resolveu olhar para nós e resolveu nos chamar para sermos filhos. Essa é a primeira coisa. Segundo lugar, muito importante, quando nós somos adotados, e isso acontece no processo de adoção, nós perdemos uma identidade anterior para termos uma identidade posterior. Nós, no caso da adoção, no caso do Jonas, ele já chamava Jonas, mas ele tinha uma outra assinatura, né? E aí ele fica até dizendo, nossa, mas vocês trocaram minha assinatura, vocês judiaram de mim, né? Porque ele tinha uma assinatura bonita, né? Uma assinatura italiana, né? Europeia. Ele diz, nossa, vocês judiaram de mim, né? E colocaram Lopes Rodrigues, né? Mas todo processo de adoção tem ganhos e perdas nesse sentido. Quando nós somos adotados por Deus, nós temos essa nova identidade. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, 2 Coríntios 5,17, por exemplo, que em Cristo Jesus nós somos nova criação. O sentido ali é de que nós temos uma nova identidade, nós fazemos parte de uma nova família, nós fazemos parte de um novo povo, nós temos uma outra assinatura. Então, a conversão, o fato de sermos adotados à família eu tenho uma nova identidade. E a minha identidade agora é uma identidade que tem a ver com quem me adotou, né? Então, esse é outro ponto. Terceiro aspecto da adoção: quem adota não pode devolver. Quem adota, adota como filho. Se eu resolvesse, em algum momento, dizer, olha, eu não quero mais, não posso. Eu responderia na justiça por um ato de abandono. O que eu quero dizer com isso, queridos? E usar isso como exemplo: que Deus não arrepende de nos adotar. Deus não diz, olha, adotei, mas não fui com a cara. Eu adotei, mas eu estava enganado. Eu adotei, mas está me dando mais trabalho do que eu imaginei. É aquela história, pegou, colou, não tem jeito, né?
E o quarto aspecto, a adoção, o filho adotivo tem tanto direito quanto o filho biológico. Não há nenhuma diferença, entre os direitos de um filho natural, biológico, de um filho adotivo. Nós somos tão filhos de Deus quanto Jesus o é. E nós somos herdeiros com Jesus da mesma forma. Nessa relação filial, nós podemos olhar para o Pai e chamá-lo, e aí, Paulo, lá em Romanos 8, vai dizer, e nós podemos chamá-lo de Abba, Pai, né? É chamar Deus da mesma forma como Jesus o chama de Abba. Ele diz, nós podemos tratar Deus da mesma forma e nos achegar até a presença de Deus da mesma forma como o próprio Cristo faz. Há direitos iguais, privilégios iguais, mas responsabilidades iguais também. Claro, responsabilidades iguais também, né? Nós devemos, como filhos adotivos, sermos tão obedientes quanto o filho natural, único de Deus, ele é, e ele foi obediente. O nosso compromisso deve ser exatamente o mesmo. Então, nós temos privilégios e deveres, nós temos bênçãos e obrigações, como filhos, nessa relação com o nosso Deus. Então, por que Deus nos escolheu? Nos escolheu para que nós fôssemos filhos, e que nós fôssemos filhos amados. Uma pergunta que muita gente faz, né, quando a gente fala sobre essa questão de adoção, né, hoje nem tanto, né, as pessoas perguntam o seguinte, o pastor, e ama do mesmo jeito? Né, o filho adotivo e o filho biológico? E eu posso testemunhar, eu tenho certeza que se Edileia for responder aqui, ela pode testemunhar, ama do mesmo jeito. Nós não somos menos amados do que Cristo o é pelo Pai. E nós podemos ter essa certeza, queridos, de que a eleição de Deus, a escolha de Deus tem esse grande propósito, nos transformar em filhos de Deus. Aí, quando a gente fala sobre eleição, algumas pessoas perguntam, mas não foi injusto, Deus não poderia adotar todo mundo? Poder até poderia. Quem somos nós para falar o que Deus não podia fazer, né? Mas Ele não fez. Por que Ele não fez? Temos várias respostas teológicas para isso, né? Mas por outro lado, a gente tem que lembrar da soberania de Deus. Ele escolhe, assim como eu tive a oportunidade de ir num lugar, de ser soberano na minha decisão, junto com a minha família, desse processo de escolha, Deus também é soberano nesse processo de escolha. E aí Paulo vai responder em Romanos, né? Deus é injusto por não escolher todos. Ele diz não, porque Ele é soberano para escolher quem Ele quer e quantos Ele deseja, né? Naturalmente que na nossa perspectiva humana, a gente pensa, nossa, mas podia ter escolhido todo mundo, né? Não foi falta de amor? Entra vários fatores, mas eu só queria destacar essa questão, que Deus, Ele não é menos misericordioso, que Ele não é infiel ou qualquer coisa, ou injusto, pelo fato de não escolher todos, porque nós estávamos todos nesse grande orfanato do universo, e Ele foi lá e escolheu os que Ele mesmo quis, né? Então Deus não é injusto, mas Ele é amoroso em escolher até os que foram escolhidos, e aqui eu não acho que seja minoria. Às vezes a gente discute, né? Mas qual que é a porcentagem do que Deus escolheu? A gente não tem noção, não tem ideia. A Bíblia não fala sobre essa questão de preocupação de se é mais, se é menos, tal. Mas na minha percepção, né, nós vamos ser surpreendidos com a quantidade,
né, de gente escolhida e chamada por Deus. Então, queridos, o segundo propósito da eleição de Deus é a adoção. Nós somos parte da família de Deus, porque Deus resolveu nos chamar para si mesmo, nos escolher para si mesmo e nos colocar na sua própria família. Aí ele diz: agora você é meu filho. Você antes não era meu filho, mas agora você é meu filho, né? Lembram lá do texto de Oséias? Oséias, dê para o seu filho o nome de Lo-Ami. O que era? Não meu povo. Agora nasce outro, diz, agora coloca o nome de Ami. O que significa? Agora você é meu povo. Então nós somos o povo de Deus, porque Deus nos escolheu para isso, como fundamento para sermos adotados como seus filhos. Ok? Alguma pergunta? Normalmente tem perguntas nisso aqui. Tranquilo? Vamos para frente. Como passar antes que surja alguma pergunta, né? Versículos 7 a 12. Aqui nós entramos na questão da ação de Jesus Cristo, né? Porque é interessante que Deus, ele define a questão da salvação e ele define como o homem será redimido. A palavra redimido é a palavra resgate. O que é resgate? Hoje eu acho que a gente pode entender a questão do resgate pensando num sequestro, né? Alguém foi sequestrado, está debaixo do poder de alguém, né? Alguém, eu ia falar me sequestrou, mas aí o resgate ia ser muito baratinho, né? Não ia, o exemplo seria pobre. Mas alguém sequestrou uma pessoa famosa, né? Eu me lembro quando Abílio Diniz foi sequestrado, dono do Pão de Açúcar, né? Eram milhões que foi pedido de resgate pela vida, para devolvê-lo com vida. Como que é esse processo de resgate? Quando nós caímos em pecado, a raça humana caiu no pecado, o homem foi expulso do paraíso e ele se tornou então escravo daquele que o levou à queda, que fez com que ele se distanciasse, afastasse de Deus e fosse expulso dessa comunhão com Deus. Usando a palavra que nós temos aqui, o diabo nos sequestrou no dia que o homem disse: tá bom, eu faço a sua vontade. Nós somos sequestrados, nós nos tornamos escravos do diabo, escravos do pecado. Daí, como resolver a questão? Só um resgate. Qual que era o resgate? Nesse plano eterno, o diabo não exigiu dinheiro, não exigiu bens, não exigiu nada, ele exigiu uma coisa: o sangue do sequestrado. Por quê? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Havia um só preço: vida pela vida. Se eu fui sequestrado e ninguém tem condições de pagar o preço pela minha vida, ele morre, eu morro, na mão do bandido. É sangue por sangue, é vida por vida. Mas qual foi vou usar o termo aqui entre aspas, porque não tem essa negociação, Deus não negociou com o diabo, tá? Eu vou usar negociação aqui apenas como ilustração. Mas nessa negociação, era como se Deus dissesse para o diabo: tudo bem, eu troco a vida do Jonatas pela vida do meu filho, aí eu aceito. Eu troco a vida da Estê pela vida de Jesus. Eu troco a vida de cada um de nós aqui pela vida do meu filho. Tudo bem? Aí eu aceito. Aí eu aceito o resgate desse que foi sequestrado. O que o diabo não contava era com a ressurreição. Porém, o que aconteceu foi exatamente isso. Era vida pela vida. Como resgatar o Jonatas do poder da morte, do poder do inferno, do poder do diabo? Através da morte de Cristo Jesus. Quando o sangue de Jesus foi derramado, a dívida foi paga. É isso que está escrito em Filipenses. Todo
escrito de dívida que pesava contra nós foi pago através do sangue de Cristo Jesus. Por quê? Porque foi o preço que Deus pagou pelo resgate da nossa própria alma. Deus precisava fazer isso? Precisava, porque o plano eterno de Deus é: no dia que você pecar, você morre. Então foi Deus mesmo que estabeleceu a lei. E qual que era a lei? O pecado gera morte. Para gerar vida, só se o meu filho morrer para ressuscitar e dar vida novamente. Então, em Efésios, nós vamos ler no capítulo 2, que será o próximo, não o próximo estudo, mas no capítulo 2, vocês estavam mortos por causa dos vossos delitos e por causa dos vossos pecados. Nós estávamos mortos, mas pela morte de Jesus, nós fomos ressuscitados com Cristo Jesus. Jesus nos deu uma nova vida. Então, o resgate só acontece em Cristo Jesus. Versículo 7 e versículo 8. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade. Algumas versões dizem que ele nos resgatou com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sobre nós a sua graça e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Então, o Pai nos escolheu, mas o Filho pagou o preço da nossa própria redenção. Onde que Jesus pagou o preço? Na cruz do Calvário. Lá ele pagou o preço. Qual que é o preço para me resgatar? A morte do Filho. Que tipo de morte? Na cruz, na cruz. Então Jesus foi até a cruz e pagou o preço do nosso resgate. Tem o filme lá de C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Tem a cena lá da morte de Aslan. É muito ilustrativo, muito ilustrativo. Dá para entender perfeitamente ali com Pedro, né, sendo acusado pela feiticeira branca, né? A feiticeira branca entra na tenda para conversar com Aslan, e aí depois a feiticeira sai toda alegre, toda feliz, né? Porque agora Pedro estava livre. Edmundo, verdade. Troquei aqui o personagem, né? Era o Edmundo, não o Pedro. E Edmundo agora estava livre. Pedro não seria morto mais, porque ele tinha traído Aslan, mas ele só... Falei Pedro de novo? Escutem Edmundo, qualquer coisa que eu falar aqui, escutem Edmundo, tá? E aí quando... eu já ia falar o Pedro. O Edmundo se sente totalmente livre, mas aí Aslan é levado até a pedra para ser morto. E ali houve o pagamento da dívida, da traição de Edmundo. Éramos nós, cada um de nós somos os Edmundos na história da salvação, né? O leão da tribo de Judá foi para a pedra do sacrifício e morreu no nosso lugar. Então a gente precisa entender isso e compreender que todo o processo de eleição está preso nesse processo da redenção da nossa alma. Nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, versículo 7, né? O custo, o sangue, o resultado, perdão, sabedoria, justiça e entendimento pela graça. Eu já adiantei isso aqui. No versículo 9, no versículo 10, queridos, Paulo vai falar sobre a questão do plano de Deus. Algumas versões dizem do mistério de Deus agora revelado. Que plano é esse? Que plano é esse? E Paulo vai falar de uma verdade antes escondida, mas agora revelada. Quando a gente encontra no Novo Testamento a palavra mistério, não é no sentido místico da palavra, tá? Não é mistério no sentido de ser misterioso, de ser alguma coisa assim sobrenatural. Não, era uma coisa que antes estava encoberta, mas agora veio à luz.
Antes era desconhecido, mas agora tornou-se conhecido. E o apóstolo Paulo, nesses versículos 9 e 10, vai falar desse plano revelado, desse mistério revelado. Qual era o plano? Antes, e aí quando a gente olha para o Antigo Testamento, queridos, a gente vê uma conexão muito grande com esse plano. Qual é o plano? Cristo, o nosso Redentor. Cristo, aquele que nos redime. Cristo, aquele que restaura a humanidade. Cristo, aquele que restaura o universo. O grande plano é ter em Cristo Jesus o centro de toda manifestação da graça e da redenção que há no Senhor, que Deus faz. Efésios 1, versículo 10, de fazer convergir em Cristo, ou seja, todas as coisas mostram ou apontam para Cristo Jesus. Quando a gente olha o Antigo Testamento, queridos, leia o Antigo Testamento nessa perspectiva. O Antigo Testamento, as suas histórias, as suas narrativas, a história de Israel, os heróis da Bíblia, eles sempre apontam para Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é de fato a consumação de todas as coisas, de toda manifestação de Deus na história da salvação. Então, em Cristo Jesus, todas as coisas estão focadas, todo o propósito de Deus é estabelecido em Cristo Jesus. Qual que é o grande desafio para nós, queridos? Nós precisamos lembrar, deixa-me só ver aqui, nós precisamos lembrar que, embora a gente veja as coisas e a gente olhe para a nossa própria história, para a história da salvação, como coisas muito focadas ou localizadas, a história da salvação ela é muito mais ampla. Tanto é que quando nós olhamos para a criação do universo, a gente tem a tendência de querer enxergar Jesus só a partir de Belém. A gente tem a tendência de enxergar o Espírito Santo só a partir de Atos 2. Mas quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, e que Cristo é o centro, que toda a Bíblia aponta para Ele, nós vemos que Cristo está presente, desde Gênesis 1, o versículo 1, que o Espírito está presente ali, que a Trindade está presente, e nós precisamos ampliar essa nossa perspectiva da presença de Deus, da ação de Deus na história como um todo, E Cristo assumindo a supremacia sobre todas as coisas. Não é simplesmente, não, Cristo é o Salvador lá no Novo Testamento que apareceu, não. Cristo está agindo durante toda a história da salvação. Tanto é que quando você vê, por exemplo, algumas manifestações que nós chamamos de teofanias, quando Deus se manifesta ao homem, em vários textos nós temos a expressão, o anjo de Deus apareceu para fulano, para Abraão, por exemplo. Ali nós temos uma manifestação de Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Nós temos várias manifestações do Espírito Santo agindo e trabalhando durante todo o Antigo Testamento, desde Gênesis capítulo 1. Então, nós precisamos entender a história do mundo como a história desse tempo que nós olhamos de forma linear na perspectiva da eternidade. Nós olhamos no nosso período de existência, nós dividimos a história em períodos. A gente olha para a Bíblia, por exemplo, a gente olha, os patriarcas, depois vem os juízes, depois vem os reis, nós temos depois o Novo Testamento, e a gente vai dividindo, compartilhando a história. Mas na perspectiva divina, na perspectiva das Escrituras, a história
ela precisa ser enxergada nessa perspectiva da eternidade. Outra coisa importante, Efésios 1 nos ensina que os nossos problemas, as nossas dúvidas, nem mesmo os nossos pecados mudam o caráter de Deus. Nós não mudamos quem Deus é. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é amor, Deus é justo, Deus é tudo que a Bíblia diz que Ele é, e absolutamente nada na nossa história, na história do mundo, muda o caráter de Deus, né? E John Stott, um dos comentaristas de Efésios aí que a gente usa, né? Ele diz que a gente precisa ampliar, onde está aqui, né? Ampliar a nossa perspectiva da história. Para quê? Para que a nossa vida, para que a história humana se transforme numa adoração a Deus. Quando nós olhamos Deus agindo através de Cristo Jesus na história, na redenção humana, e não é só na redenção dos crentes, é na redenção da humanidade como um todo. Se a gente ler Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer, né, de que o mundo, o universo, aguarda a volta de Cristo, a manifestação dos filhos de Deus, para que ela seja redimida. Então é uma redenção que vai além da nossa salvação, uma redenção maior do que isso. A gente olha para o mundo todo e transformaria todo momento da história em momentos em que o nome do Senhor é adorado, glorificado e exaltado, e nós precisamos ter essa percepção, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, então, por que nós somos redimidos? Qual o propósito final da nossa redenção? E aqui, queridos, basicamente duas coisas são importantes destacar. Primeiro, a nossa semelhança com Cristo. A semelhança nossa com Cristo não apenas no sentido do que a gente faz, não tem só a ver com o fato da gente falar, não, Jesus ia agir desse jeito, então eu tenho que agir desse jeito. Isso é verdade, é assim que nós devemos fazer, e devemos ser semelhantes a Cristo Jesus, naquilo que nós fazemos, na forma como nós operamos, mas também sermos semelhantes a Cristo Jesus na perspectiva da nossa identidade, da nossa filiação de Deus. Quem nós somos? Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho de quem? De um pai que é amoroso. De um pai que é amoroso. De um pai que ama. E ama de forma perfeita. Eu falei no domingo passado, ou 2 domingos atrás, eu não me recordo, do perigo que nós temos de tentar transformar Deus à nossa imagem e semelhança. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, queridos, até eu já usei isso como ilustração. Olha para o seu pai e tenta imaginar como Deus é. De um tempo para cá eu tenho pensado que isso é uma das grandes besteiras que eu já falei. Porque se a gente olha para o nosso pai, a gente vai descobrir um monte de defeito nos nossos pais, né? Aquele tempo romântico, não, meu pai não tem defeito, meu pai é perfeito. Isso é coisa para criança. Depois que a gente vira adulto, a gente diz, não, meu pai me amava, mas meu pai era assim, meu pai me tratou assim, meu pai fazia isso. E a gente olha para o nosso pai e diz, não, era meu pai, e a gente honra o pai do mesmo jeito, mas a gente tem essa consciência, meu pai não era perfeito. Então a gente não pode olhar para o nosso pai e dizer, não, Deus era igual ao meu pai. Não vai funcionar, né? Mas nós temos o desafio para quem é homem, o desafio de ser pai o mais semelhante ao que o nosso Deus é como pai. E aí a gente tem que lembrar que nós somos filhos de um pai que ama perfeitamente, perfeitamente. De um pai que é fiel, apesar da nossa infidelidade. De um Deus que nos resgatou, e nos resgatou de forma soberana,
de uma forma extraordinária, do jeito dele, mas é o nosso Pai. E a gente precisa estar firmado, né? Essa nossa identidade precisa estar firmada exatamente nisso. Nós somos semelhantes a Cristo, inclusive na questão de quem é o nosso Pai. Eu sei quem é o meu Pai, e eu posso confiar nele, eu posso descansar no cuidado dele. Eu sei que ele me ama de forma incondicional, a ponto de mandar meu irmão mais velho, e é mais velho mesmo porque ele é eterno, aí não dá para concorrer na idade com Cristo, né? Então ele sempre será nosso irmão mais velho, para a cruz, por causa dos meus pecados, por causa dos meus... Eu não merecia, eu fui inclusive adotado. Ele não precisava me adotar, mas ele me adotou, e ainda assim ele me ama. Então, queridos, nós precisamos viver nessa convicção, né? Quem eu sou? Eu sou um filho amado pelo Pai perfeito que está nos céus. Jesus, quando ele vai nos ensinar a oração do Pai Nosso aos discípulos, é Pai Nosso, é o nosso Pai que está nos céus. Então, a gente descansar nessa segurança, temos essa segurança de quem somos, a partir da nossa unidade com Cristo Jesus. E a glória de Deus, a exaltação, glorificação, exaltação. E esse texto vai enfatizar continuamente, né, para o louvor da sua glória, para o louvor da graça da sua glória. É para o louvor dele que nós estamos em Cristo Jesus. E aí depois, versículo 13 e 14. Então nós vimos a questão do Pai agindo junto com o Filho, para a nossa redenção, para a formação dessa identidade como filhos. Mas aí nós olhamos aqui no versículo 13 e no versículo 14, a ação do Espírito Santo. E tendo vocês ouvido o Evangelho, diz o apóstolo Paulo, já que vocês ouviram o Evangelho e creram na mensagem do Evangelho, agora vocês foram selados com o Espírito Santo. E ele é o penhor, ou a garantia da nossa herança. Queridos, é interessante aqui que quando nós olhamos isso aqui, a gente vê primeiro o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. Vocês ouviram e vocês creram no Evangelho. Há uma mensagem. Em segundo lugar, há uma resposta. Vocês ouviram, vocês creram. A eleição de Deus não nos torna isentos de responsabilidade. Preste atenção nisso. Eu escuto em alguns círculos dizendo, não, se Deus elege, você não tem que fazer nada. Não, gente. Movidos pelo Espírito, claro que é movidos pelo Espírito, porque sem a ação do Espírito, nem respirar a gente consegue. Então, não estou dizendo aqui que não é o Espírito que faz, não. Mas humanamente falando, nessa perspectiva antropológica, nós estamos falando de uma resposta que eu dou a uma iniciativa de Deus. Qual é a iniciativa? Vocês ouviram. Ouvir já é uma ação humana. Agora, eu ouvi o quê? O Evangelho, a palavra da verdade. E o que eu fiz com isso? Eu criei. Como que nós cremos? Nós cremos por causa de uma obra sobrenatural e soberana do Espírito Santo que move o nosso coração, que é a restauração do nosso coração. Na teologia nós chamamos de regeneração. Ezequiel capítulo 36, versículo 36 e 37, eu vou dar para você um coração novo. Eu vou tirar o coração de pedra e te dar um coração de carne. Isso é a obra regeneradora do Espírito Santo. É Deus que faz, é o Espírito que promove essa mudança no meu coração, porque se Ele não me der um coração novo, meu coração não vai estar aberto a crer, a obedecer. Então, é assim mesmo. Agora, depois desse transplante de coração, depois desse coração novo, nós ouvimos, Deus fez a sua obra, trocou o nosso coração e diz,
agora volta para funcionar, né? Eu gosto muito daquele filme, eu já comentei isso aqui, né? O Todo-Poderoso, em que Jim Carrey, eu acho que é o autor, né? Ele recebe ali dizendo: você vai ficar de Deus, né? Você vai ficar no meu lugar por um tempo, e você vai ser Deus por um tempo, mas ele só faz coisa errada, né? Porque ele não é Deus. E isso é o que a gente faz quando a gente quer ficar no lugar de Deus. A gente só erra, né? E aí, queridos, num determinado momento ele é atropelado, né? E aí ele tem uma conversa com Deus, e na hora que ele recebe o choque ali, ele volta, mas é a hora que Deus diz: é isso mesmo, é isso mesmo. Aquele filme não é teológico, é só ilustrativo, né? E ele diz: aí agora pode voltar, agora está pronto. A gente crê quando Deus diz: agora eu troquei seu coração. Então é a obra de regeneração, coração novo, transplante espiritual da parte de Deus. Então, tendo ouvido e crido no Evangelho, aí o Espírito Santo faz duas coisas, duas obras específicas. Ele sela e ele garante. Selar é sinal de originalidade, é verdadeiro, é isso mesmo, está salvo de verdade. Quem diz que está salvo de verdade não sou eu, porque eu só faço coisa boa. Tem muita gente que não é crente, que não é salvo, gente que moralmente é nota 10, é nota 10, mas as pessoas não são salvas pelas boas obras. Então, eu poderia, lógico que eu não sou, mas eu poderia ser um homem assim, ilibado, sem nenhuma culpa, e ainda assim ir para o inferno. Nossa, mas seria injustiça? Não, porque o processo de salvação é definido pela história da salvação, definida pelo próprio Deus. É assim, como diz outro, é a regra, é a lei. Eu poderia ser um homem 100%, nunca vai conseguir ser, né? Mas 99,9%. Esse 0,1% que faltou seria suficiente para me mandar para o inferno. Então nós não somos salvos, a nossa salvação, ela não é verdadeira porque eu só faço coisa certa. A minha salvação é verdadeira porque o Espírito já colocou o sinal, o selo, dizendo: selo de originalidade, está aqui, ó, pronto, original. Tem vários produtos no Brasil que tem selo de algumas instituições, por exemplo, que garantem que aquilo ali é joia. Eu estou lembrando aqui agora de brinquedos, por exemplo. Eu não lembro qual que é o selo, a Brinque, alguma coisa assim, né? Mas tem ali o selo de que aquele brinquedo atende às regras de segurança de brinquedos no Brasil, né? Tem o selo de Inmetro, né? É um outro selo, tem o selo, um monte de coisa no Brasil, né? Um país muito burocrático, tem essa monte de instituições para isso, né? Que diz: ó, isso aqui é original, isso aqui é falso, né? Isso aqui não é confiável. O selo do Espírito Santo é esse selo que diz: é salvo de verdade, é confiável, é filho de verdade, é nossa certidão de nascimento, né? Eu lembro que quando saiu a certidão de nascimento do Jonas, né, o Jonas já tinha 7 anos, e ele ficava esperando quando é que o juiz vai assinar. O destaque para ele era quando é que ele vai assinar o documento. O juiz já assinou, o juiz já assinou, o juiz já assinou. E quando saiu a certidão de nascimento, a nova certidão de nascimento, né, a gente fez questão de fazer uma cópia para dar de presente para ele, né? Usando isso na nossa salvação, está aqui o documento que diz que você é filho. O selo do Espírito é essa certidão de nascimento. É esse documento que diz: você é filho agora. E esse é o selo do Espírito. Mas fala sobre a questão da garantia do Espírito.
do penhor do Espírito. Por que penhor do Espírito? Porque garantia do Espírito. Porque, queridos, você garante a sua vida? Você garante sua salvação? Não, eu sou salvo, eu sou crente, eu reconheço a obra de Jesus na minha vida, e eu amo tanto a Jesus, que o Espírito Santo não precisa ser o penhor da minha herança, pode deixar que eu me garanto. Alguém tem coragem de fazer uma oração dessa? Eu não. Sabe por quê? Porque a gente falha, porque a gente erra. Nós não nos garantimos nem mesmo às vezes diante das pessoas. Paulo vai dizer, olha, quem está em pé, cuidado para que não caia. Então, Deus sabe disso, Então, Deus sabe que nem eu, nem você, nós não somos capazes de nos garantir diante dEle para a própria salvação. Ele diz, qual que é a solução? O Espírito Santo vai ser o penhor. O que é o penhor? Se eu não consigo, o outro consegue pagar no meu lugar, né? Deus nunca ficará no prejuízo, porque se eu não pago, o Espírito paga, né? Se eu não faço, o Espírito Santo conduz a minha vida para que eu possa viver de forma agradável a Ele. Então, o Espírito Santo é o penhor, ele é o selo e ele é o penhor, a garantia da nossa herança, né? O rei Stedman, que é um outro comentarista, ele diz, ele pagou a parcela, ele fez o depósito de garantia, né? Tá depositado lá, pode ficar tranquilo, o depósito já foi feito, Deus não vai, a sua vida já pertence a Deus, né? E por causa disso, queridos, nós temos lá em Gálatas o fruto do Espírito. Quando a gente olha fruto do Espírito, por que Paulo vai falar é fruto do Espírito? É por causa desse Espírito que habita em nós, que é penhor e que é a garantia da nossa herança. Esse selo de Deus é que me capacita a viver aquilo que lá em Gálatas 5, 22 e 23, vai mostrar as experiências de vida que eu posso ter. Eu não sou alegre, não tenho paz, não sou longânimo, não tenho domínio próprio porque eu sou bom. Não, é porque o Espírito trabalha na minha vida e vai me conduzindo para que aqueles frutos ele possa crescer na minha vida, né? E ele é a garantia, a certeza da nossa herança. Que herança? A vida eterna. A vida eterna, né? Aqui o apóstolo Paulo está se referindo à nossa própria salvação eterna. Para concluir, né, tudo isso para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, né? A nossa missão como igreja é sempre da adoração, da glorificação, da exaltação do nome do nosso Senhor. Nós não existimos para outra coisa a não ser a adoração ao Senhor. E aí eu termino com essas duas citações, né, que essas verdades não sejam apenas doutrinárias, mas as verdades sólidas que nos sustentam em cada momento da vida cristã, que nós possamos viver não apenas com essas bênçãos, mas para o louvor, né, as bênçãos para o louvor da sua glória. Queridos, uma das coisas mais importantes é a gente lembrar de que essas verdades a respeito da nossa salvação e de quem nós somos diante de Deus, é isso que nos sustenta, é isso quem nos dá forças para vivermos um dia de cada vez e enfrentarmos as lutas que nós temos pela frente. Ontem nós estávamos voltando de Goiás e ouvindo um sermão no carro, né, falando quando Deus não responde às nossas orações. Ele diz, e a gente tem que ter consciência de que a gente tem que enfrentar tragédias às vezes. E o que nos faz ter condições de enfrentar as tragédias da vida que às vezes nos encontram? É o fato de sabermos quem somos. Somos filhos amados de um Pai que está nos céus, que reina, que é soberano sobre todas as coisas, que tem a minha vida nas suas mãos,
enviou o meu irmão mais velho para morrer no meu lugar, e o Espírito Santo me dá a garantia, né, de que eu posso descansar no cuidado, na provisão para a minha própria redenção, para a minha própria salvação, porque eu já fui regenerado por uma ação do seu mesmo Espírito. E que assim, queridos, nós possamos viver dia a dia nessa certeza, sabendo quem nós somos. E o apóstolo Paulo, ele começa a sua carta deixando isso muito claro. Como é que Deus cuida de você, como é que Deus cuida de nós. Ele age para que a gente tenha segurança da nossa própria salvação, da nossa própria vida. Amém? Amém. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Diz. Um testemunho da Edileia aqui. E aí o quê? Ele falou bastante do Jonas, nosso filho, né? Que quando saiu a certidão de nascimento, eu lembro direitinho que ele olhou, quando a gente mostrou para ele, ele viu aquilo, filho de Jonatas, filho de Edileia. A hora que terminou, ele falou assim: não gostei. Como não gostou? Está faltando o nome dos meus irmãos, o juiz não colocou o nome dos irmãos aqui. E aquilo me marcou tanto. O Jonas me ensina muito. Esse processo me ensina muito. Que família de Deus, para ser completa, não é só a paternidade. Tem irmãos. Os irmãos são importantes. Os irmãos são valiosos. Os irmãos fazem parte da família. Nós somos tão diferentes, né? E nós precisamos entender o quanto essa família só está completa quando os irmãos fazem parte. Era só isso. Tem uma outra história, rapidinho, que essa é engraçada, aí a gente termina, né? Jonas pedia muito para ir dormir na casa dos amiguinhos da igreja. E a gente ficava preocupado, claro, com o comportamento dele. Jonas, se comporta, Jonas, e faz isso, arruma a cama, e papapá, cheio de recomendações. Quando Jonas voltava, era cheio de elogios. Nossa, mas o Jonas é muito bonzinho, né? O pessoal lá chamava ele de Joninhas, né? Nossa, o Joninhas é um amor, e é isso, e é aquilo. Aí teve um dia que ele tinha desobedecido, falou: é engraçado, né, Jonas? Aqui em casa você dá trabalho, você faz isso, estava dando uma bronca nele, né? Quando você vai para a casa dos outros, só tem elogio. Por que aqui você não faz desse jeito? Porque se lá eu comportar igual aqui, eles nunca mais vão me chamar para ir na casa deles. Agora aqui eu sou filho, eu fico à vontade, né? Então, era pequeno, mas era esperto, né? É esse tipo de malandragem que só o Espírito Santo nos liberta, né? A gente é filho, então, eu sou filho mesmo, tal, né? Beleza. Mas o Espírito trabalha até nessa malandragem nossa, né? De querer aproveitar uma situação. E é Ele que nos garante para isso. Eduardo, você ora para nós, encerrando. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o seu nome, porque o Senhor é bom. Mais uma vez, sua misericórdia se renova sobre as nossas vidas nessa manhã. Obrigado, Pai, porque podemos reconhecer, Deus, com tanta clareza, os sinais que o Senhor deixou na sua palavra, Deus, que a sua adoção, Deus, das nossas vidas é verdadeira, é genuína, Pai, é justificadora, Pai, que o Senhor permite, Deus, que o seu Espírito seja selado em nossas vidas, Pai, como uma confirmação, Deus, de que o Senhor veio em nossa direção e nos resgatou, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Deus, nossa semana, Deus, com a certeza, mais uma vez, Deus, de que estamos andando segundo o seu propósito, Pai. Que o Senhor possa perdoar os nossos corações, Deus. E assim como o Pai, Deus, que nós possamos olhar para Ti como um Redentor, mas também como um Pai que caminha junto conosco, Deus. Que a Sua palavra, Deus, se renove em nossos corações, para que nós possamos, Deus, espalhar a Sua palavra, Deus, a outros irmãos, Deus, que estão a ser alcançados pelo Senhor. O Senhor abençoe, Deus, a nossa vida, a nossa igreja, Deus, e siga nos abençoando com nossas EBDs, Pai, nossos cultos. Em nome de Jesus é o que eu peço. Amém.